Olá, meus queridos. Estamos aqui de novo. Graças a Deus, que é tão bom a gente estar juntinho assim, com um dedinho de prosa, não é? Graças a Deus. Então, vamos falar sobre a fé, não é? A fé, tem a fé cega e tem a fé raciocinada. Mas Allan Kardec nos fala que a fé cega não é mais deste século, não, tá? Ó, cega já passou, já ficou lá atrás. Lá pelo século XIX, século XX, século XXI é fé o quê? Raciocinada, não é? Nós vamos raciocinando e a partir do momento que nós compreendemos, acabou, não é? Eu fico pensando como que tem pessoas que creem, que têm fé, sem o raciocínio, não é? Que é o que a gente chama de fé cega. A mim me parece, não sei se vocês concordam comigo, que isso aí está meio mesclado com medo, tá não? Medo. Aí acredita porque tem medo? Pode ser, né? Que a partir do momento que a gente compreende, que alarga o entendimento, não é? Com a compreensão chega a fé. Nós vamos fazer aqui um pequeno parâmetro aqui com relação à fé raciocinada e à fé cega, não é? A fé raciocinada, ela tem como base a verdade comprovadamente, não é? A fé cega, ela não examina nada, ela não quer nem examinar, não é? Eu estou pensando aqui, existe uma analogia da fé cega com crenças limitantes, né? A pessoa que ela acaba se escravizando com tantas crenças que vem aí da cultura dos avós, dos pais, que aí não expande, na verdade, não cresce, não sai daquele reme-reme, daquele mesmismo, não, porque, tipo assim, vou só falar para vocês tipo o quê? Tipo assim, homem não presta. Isso não existe, né? Nós não podemos falar isso, não podemos ser tão radicais assim. Então, tem pau que nasce torto, morre torto. Nós não podemos ficar nessas crenças limitantes. E isso se assemelha muito à fé cega, né? As pessoas que não raciocinam. Então, as pessoas que têm uma fé raciocinada, elas não temem o futuro, porque elas vivenciam o agora, o presente, de forma tão intensa, tão, com tanta plenitude dos sentimentos, das emoções, das sensações, das experimentações, das experiências, né, vividas, que ela confia que da agora, daí para frente, é só coisa boa, são só maravilhas, não é? E a pessoa que ela é escravizada pela fé cega, ela aceita tudo sem controle, sem discernir o que é falso, o que é verdadeiro, não é? A pessoa que tem uma fé cega, ela, a cada passo, ela vai se chocando com a evidência da razão. A razão é evidente. E outra coisa também, meus queridos, a fé cega conduz, sabe a quê? Ao fanatismo. Muito perigoso isso. Toda forma, né, de fanatismo, seja religioso, seja por times, né, a questão de futebol, política, não é? Essas coisas todas nos fazem muito mal. Nós temos que ficar vigilantes para não cairmos nessas pegadinhas, não é? Essas coisas que nos fazem muito mal, que acabam nos cegando os sentidos, nos cegando os propósitos da vida, né? E também, sabe o que acontece com a questão do radicalismo e do fanatismo? Vão nos desvirtuando dos nossos verdadeiros caminhos a que nós nos propusemos, a que nós planejamos, até mesmo antes de reencarnar. Temos que ter cuidado, meus queridos, com essa questão. Isso está me ocorrendo aqui e isso serve para a gente como um chamamento mesmo. Temos que... toda forma de apego, né, meus irmãos, é ruim para o coração. Todo fanatismo, todo
radicalismo nos faz muito mal. Nós temos que ser mais flexíveis com relação às coisas, não é? A questão da fé raciocinada, o conhecimento progride, a pessoa não fica estacionária, não é? E ela também tem um raciocínio, e é muito interessante que quando a fé é raciocinada, olha que interessante, as pessoas vão buscando mais conhecimento, não é? E vocês sabem como fortalecer a fé? Como a nossa fé é fortalecida? Ah, vocês estão pensando que é pela oração? Não, não. Nossa fé é ao contrário. Para orarmos, temos que ter fé, não é? Muita fé, para as nossas orações serem convertidas em benefícios ao outro e para nós mesmos. Nós temos que ter muita fé. Mas eu vou dar uma dica de amor para vocês, tá? A fé, ela é fortalecida pelo conhecimento. Ok? Quanto mais conhecimentos nós aprendermos, adquirirmos, mais nós vamos fortalecendo e solidificando mesmo a nossa fé. É interessante isso. E é muito importante adquirirmos conhecimentos, não é? Lermos, estudarmos, não é? As obras de Kardec, os livros básicos dele, os livros do Chico, o Divaldo. A gente tem uma literatura, o Raul Teixeira, aquele Antônio Hermínio de Moraes. Nós temos tem mais, que eu vou me lembrar o nome, nós temos a Sueli Caldas Schubert, nós temos aí um leque de agora, né, são odiernos, são do nosso tempo agora, são nossos contemporâneos. E nós somos muito privilegiados por termos essa literatura espiritualista, espírita, tão exuberante, tão generosa à nossa disposição. Então, vamos estudar mais, não é? Para assim nós irmos dilatando o nosso entendimento e adquirindo mais conhecimentos e fortalecendo bem mais a nossa fé, não é? Então, vamos buscar aqui no Paulo, ele, aos Hebreus, ele falou uma coisa tão interessante sobre a fé. Olha, que pérola desse menino, desse tal assim de Paulo maravilhoso. Ele fala assim: a fé é uma obediência ativa aos planos de Deus. Gente, isso é bonito demais. É verdade, é verdade. A fé é uma obediência ativa, dinâmica aos desígnios do Pai, não é? E as pessoas que não têm essa fé, que não confia, que não entrega, porque crer em Deus, confiar nele, se entregar às mãos dele, aos desígnios dele, só ele que sabe o que cada um de nós necessita, não é? A gente acha que sabe, né? Nós achamos que sabemos, não sabemos nada. Deus é que sabe tudo, mas ele nos intui, já tá bom. Né? Pelo menos quando nós estamos num padrão de vibrações mais elevadas, né? Estamos em conexão com o divino, aí sim, aí que nós somos mais intuídos e somos alcançáveis pelas claridades divinas, pelos aconselhamentos dos amigos espirituais. Então a gente podia fazer uma forcinha, né? Para ficarmos sempre assim, vamos manter essa vibe legal aí de estarmos conectados com o alto, de estarmos sempre abrindo um livro, lendo uma lição, cultivando pensamentos edificantes, pensamentos bons, pensamentos positivos, porque aí sim, aí nós vamos recebendo tudo que nós temos direito, não é? As intuições, os conselhos, as revelações do alto, né? Nós somos sim instrumentos, né? Um dia desse nós vamos falar aqui sobre a questão da mediunidade, tá? Rapidinho. Mas porque também nós podemos colocar a nossa mediunidade a serviço nosso e do próximo. Mas para isso temos que iluminar, né? Evangelizar a nossa mediunidade. Então, essa questão da obediência, da resignação aos desígnios de Deus, isso nos ajuda muito, até não sofrermos tanto, até não nos desesperarmos frente a situações difíceis que se nos apresentam de vez em quando, e se nós temos fé, essa fé inquebrantável, raciocinada com relação ao Pai que só quer o nosso bem,
nós vamos acalmar nosso coração, compreende? Não vamos ficar tão ansiosos. Ansiedade mata, né? Nós já conversamos sobre isso. A Organização Mundial da Saúde já deu aí esse veredito, que é uma das enfermidades, que acaba sendo uma enfermidade que mais chega a óbitos, porque a pessoa ansiosa, a imunidade dela cai assustadoramente, né? Então, nós tendo mais confiança, mais fé, nós vamos nos fortalecendo para ficarmos bem protegidos, porque a fé nos protege, não é? Nos preserva, não é? Até mesmo de acometimentos aí dramáticos, dos dramas que a gente faz com as coisas que nos acontecem. Se nós tivermos uma fé raciocinada, nós vamos crer que Deus está nos preparando algo melhor, ou então, meus queridos, prestem atenção, um aprendizado, uma lição valiosíssima. Tudo que nós estamos passando são lições muito valiosas, né? Porque nós não precisamos aprender só com a dor. O que é isso? Isso também é do século passado, tá? Aprender só com a dor não é desse século, não. Nós podemos aprender também com amor, com quem ama, né? Vamos ver as pessoas que fazem o bem como elas fazem, as pessoas felizes, as pessoas alegres como elas fazem. Vamos aprender, né? Um pouco mais também a sermos mais gentis, né? Mais elegantes, mais fraternos, mais educados, relevar mais, perdoar mais, muito mais do que nós achamos que já perdoamos, e assim vamos criando ao nosso redor uma atmosfera mais leve. Vamos dar mais leveza. Mas eu quero contar para vocês uma historinha muito interessante de fé. Tem várias histórias para contar, mas o tempo não vai dar. Eu vou contar uma que aconteceu com o Chico. Uma senhora chegou para ele pedindo um dinheiro emprestado, já chegou com a receitinha lá, estava com pneumonia brava, e pediu para ele um dinheirinho emprestado para ela comprar o medicamento. O Chico, você sabe como é que ele era, né? Todo o dinheirinho que ele tinha, o salário que ele recebia, ele doava, era tudo, não parava dinheiro com ele. Ele falou para ela, olha, infelizmente, eu não tenho como ajudar a senhora, minha irmã querida, para adquirir este medicamento. E ela ficou desesperada, Chico, mas aonde que eu vou conseguir esse dinheiro? Estes remédios são muito caros. E ela começou a chorar. Aí o Chico falou com ela, minha irmã, senta aqui, vamos orar, né? Vamos pedir a Deus inspiração para saber como é que nós vamos. Aí, de repente, ele vira para ela e pergunta assim, minha irmã, você tem fé? Então, essa pergunta eu falo para vocês, meus queridos, meus meninos, minhas meninas do meu coração. Vocês têm fé? Vamos ver? Vamos ver se vocês têm fé? Vamos lá. Ele pergunta para essa senhora, minha irmã, você tem fé? Ela fala, tenho, Chico, eu tenho muita fé. Então, Emmanuel está me falando aqui para a senhora pegar essa receita. São quantos remédios que a senhora vai ter que tomar mesmo? Aí ela responde para ele, Chico, são 2 por dia, então é um mês, eu vou ter que tomar 60 comprimidos. Aí ele fala para ela, sim, então nós vamos combinar o seguinte, você, minha irmã, vai chegar em casa e vai pegar a tesoura e vai cortar em 60 pedacinhos essa receita. Cada pedacinho vai ser o quê? Um dos comprimidos. Vai pegar um copo d'água, vai deixar o copo d'água ao seu lado e vai fazer uma prece, uma oração, pedindo a Deus, não é? Proteção, saúde, amparo, para pôr o medicamento que você necessita naquela água e vai tomar o remedinho. Você vai fazer isso nos horários que o médico mandou. Que horas que o médico mandou? Chica, 2 vezes ao dia, então, de manhã e à tardinha, de noite. Você, minha irmã, vai fazer isso. Vai fazer uma oração, né? Já com um copo d'água lá na mesa, vai pegar um dos pedacinhos de papel da receita, vai tomar água por cima e vamos confiar em Deus. E ela foi embora, já mais animada, né? Um pouquinho mais animadinha. E passou um tempo, o Chico estava numa daquelas comemorações lá, no Centro Luiz Gonzaga, né? Lá em Pedro Leopoldo. E chegou uma senhora muito saltitante, abraçando ele. Chico,
Que alegria te ver aqui, que coisa boa. Chico, eu sarei, eu sarei. Mas espera um pouquinho, a senhora é quem? Sarou de quê? Aí ele, Chico, você não tá lembrado? Não, eu sou a mulher da receita que, ó, cortou os papéis cinza. Aí o Chico se lembrou, porque também não vamos exigir tanto assim do nosso amigo, né? São quantas centas pessoas que ele atende, né? Que ele atendia. E então ela contou para ele que ela fez, sabe? Do jeitinho que ele mandou. Ela chegou em casa, cortou em 60 pedacinhos aquela receita do medicamento. E todos os dias, pela manhã, pela tardinha, ela colocava o copo d'água na sua frente, fazia as orações, pegava o pedacinho do papel, engolia e a aguinha fluidificada por cima e ela sarou. Aí eu te faço essa pergunta agora. A sua fé chega nisto? Fica para você essa pergunta. E vamos, para encerrar, né? Com essa alegria que eu sinto de estar nesse papo gostoso com vocês, mas para encerrar, vamos pensar nisto, não é? Em como podemos nos proceder, né? Tomar providências também e nos esforçarmos mais para adquirirmos mais conhecimentos. Porque quanto mais conhecimentos nós formos adquirindo, mais vai fortalecendo a nossa fé. Que a paz de Deus esteja com todos. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Beijos.